Infelizmente, hoje muitas pessoas têm uma ideia equivocada sobre Deus e sobre a sua justiça. Paz de Cristo, meus irmãos, vocês estão no canal Reino de Deus e hoje eu quero trazer um pensamento que é importante nesses dias, nós entendermos um pouco da justiça de Deus. Mas antes de iniciarmos o vídeo, eu quero convidar você a se inscrever e a compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que o seu compartilhamento, a sua inscrição, ela é muito importante aqui para esse canal. E não se esqueça de se inscrever lá no nosso Telegram. Infelizmente, nos dias de hoje, muitos irmãos têm uma ideia equivocada sobre o Senhor Jesus, sobre a sua justiça e principalmente sobre a sua graça. Nós sabemos que Deus é amor e que através do amor de Deus, por meio de Cristo, nós fomos salvos dos nossos pecados e das nossas transgressões. Percebe que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas eu quero dizer para você que, infelizmente, algumas pessoas, talvez com boas intenções, talvez com má intenções, elas acabam pensando que Deus ele é apenas amor, mas também esquecem que Deus é justiça. A Bíblia diz claramente que tudo aquilo que o homem planta, isso também ele colherá. Deus não nos obriga a plantarmos, mas o que plantarmos, isso colheremos. Pois tudo que é plantado deve ser colhido. Então Deus não está nos obrigando a plantarmos. Mas muitas vezes, devido às nossas escolhas, devido às nossas faltas, nós acabamos plantando aquilo que é carne. Aquilo que trata do nosso homem terreno. E hoje existem algumas teologias, alguns pensamentos que ensinam que basta apenas você crer, basta apenas você viver uma vida em Cristo sem se preocupar com as consequências. Nós podemos entender pelo exemplo de Ananias e Safira que quando estiveram diante de Pedro e ofereceram os seus bens, na realidade eles mentiram ao Espírito Santo porque eles reteram parte dos seus bens. É claro que muitas pessoas de uma forma mal intencionada utilizam deste verso para trazerem benefícios financeiros, que não é o contexto. O contexto ali tratava de mentir ao Espírito Santo. Nós vimos que eles plantaram a mentira e colheram a morte. Percebe? Então eram frutos que eles plantaram, frutos na carne da desobediência. E hoje existem teologias, por exemplo, a teologia da hipergraça, que ensina que o homem pode plantar, mas ele não vai colher. E que a graça, ela cobre todos os pecados, no sentido de que você pode cometer o que você quiser e ela vai cobrir as suas faltas e você não vai colher aquilo que você planta. Mas se isso fosse verdade, certamente Ananias e Safira não teriam morrido. A gente pode olhar, por exemplo de Davi. Davi, que era um homem extremamente honrado e santo e viveu na vontade do Senhor, quando ele erra e tropeça no pecado referente a Betseba, nós vemos que a palavra diz que a espada nunca se apartaria da casa dele. E nós vemos a consequência deste pecado se alongando ao longo de algumas gerações e ele afeta a vida dos seus filhos. Em Romanos nos é dito que aqueles que vivem na carne, que têm o seu pendor na carne, a consequência disso é a morte. A consequência disso é o caminho da perdição. Pois o próprio Jesus disse que aquele que estando nele não produz fruto, o Senhor mesmo, o Pai, vai cortar. Infelizmente, hoje, pessoas que querem escapar, querem fugir daquilo que a Bíblia fala, inventam muitas doutrinas que não são de acordo com a Escritura. Cortam-se versos, tiram-se partes da Escritura para criarem certas teologias, certos pensamentos que contradizem aquilo que a Bíblia fala. Muitos falsos profetas, eles acabam não lidando com o pecado das pessoas e em vez deles estarem tratando das ovelhas, em vez deles estarem lidando de forma correta com as ovelhas, na verdade eles estão alimentando bodes. O bode ele é semelhante à ovelha, mas na verdade ele não obedece ao seu pastor. O bode é aquele que é semelhante à ovelha, porém ele não é manso como uma ovelha. E essa é a característica daqueles que se parecem cristãos, mas na verdade vivem uma vida sem testemunho. Quando nós olhamos para Judas, nós vamos ver que em Judas algumas pessoas, elas estavam pregando que não haveria necessidade de ver uma vida santa e eles transformavam a graça de Deus em quê? Em libertinagem. E o que é libertinagem, irmãos? A libertinagem é tudo aquilo que extrapola o que é correto.
É quando você vive de uma forma, uma liberdade excessiva. É claro que pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus, nós temos liberdade. É claro que por meio da salvação e aquela liberdade que nós temos em Cristo, nós podemos viver uma vida sem um jugo pesado. Mas isso não te dá liberdade de viver uma vida carnal. Paulo vai dizer em Gálatas que nós não devemos utilizar da liberdade que nós temos para viver na carne. E nós sabemos também que em Gálatas, ali vão ter as descrições daquilo que são os frutos da carne. Já existem pessoas que, por exemplo, que dizem que o pecado já não existe mais, que já não há mais pecado, portanto, frutos da carne, obras da carne, não são pecados. São sim, são pecados. Numa das epístolas de João, vai ser dito que o pecado é a transgressão da lei de Deus. Em Mateus capítulo 7, a partir do verso 23, nós vamos ver que muitas pessoas vão estar diante do Senhor Jesus e vão dizer: Senhor, em teu nome nós não temos profetizado, não temos feito muitos milagres, nós não temos expulsado muitos demônios. E Jesus vai dizer para essas pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E iniquidade é aquilo que é a transgressão da lei. Em Jeremias capítulo 31, a partir do verso 31, nós vamos ver que a nova aliança, ela vai ser selada nos corações. E esta nova aliança, você pode ver lá em Jeremias capítulo 31, verso 31, é dito que a lei de Deus vai ser colocada nos nossos corações e na nossa mente. Então, o propósito da nova aliança é justamente perdoar o homem do pecado e colocar a sua lei no nosso interior. E assim o Senhor habita em nós. Por isso que quando nós olhamos o tabernáculo, no mais profundo daquele tabernáculo de Moisés, habitava o quê? Uma presença, uma tipologia do Senhor que vai ser tipificado na Arca da Aliança. Assim também, Deus habita no nosso mais profundo, como Ele mesmo sendo a arca e Ele colocando a sua lei dentro da nossa consciência. E esta lei na nossa consciência é aquilo que a palavra fala, que o Espírito Santo nos convencerá do pecado, pois o pecado é a transgressão da lei de Deus. É claro que nós entendemos que na primeira aliança, irmãos, haviam preceitos, haviam certas coisas na primeira aliança que elas eram tipológicas, que elas eram sombras e que hoje nós não precisamos mais cumprir. Mas isso não nega o fato de que existem coisas que precisam ser cumpridas. Paulo demonstrava na igreja de Coríntios que haviam muitas pessoas que estavam vivendo de uma vida desregrada e que Deus era um Deus de ordem, mas que naquela igreja estava havendo o quê? Pessoas que estavam vivendo em relações sexuais ilícitas. Você pode ver que isso está na Escritura. Paulo também fala que nós devemos cuidar para não cairmos em idolatria. E a idolatria é pecado. Paulo nos mostra que nós não devemos viver segundo pecados das nações. Isso está escrito na lei. Portanto, na lei haviam coisas sim que nós devemos praticar. Mas essas teologias, elas geralmente vão anular tudo aquilo que está escrito no Antigo Testamento para abrir uma porta para que você possa praticar todo tipo de coisas erradas. Por isso que Paulo fala, ainda que nós não estamos debaixo da lei, isso não dá brecha para que nós vivamos no pecado. Ainda que nós tenhamos morrido para o pecado, nós não devemos viver pecando. Então cuide com estas pregações, com pregadores que frequentemente estão trazendo aí pregações motivacionais, pregações que falam apenas de exaltar o seu eu, de exaltar o seu homem exterior, mas esquecem de fazer com que você lute, com que você viva uma vida de santidade, lutando contra o pecado. Esta é a teologia da hipergraça, aonde você não colhe aquilo que você planta, aonde você não colhe aquilo que está escrito na Escritura. Infelizmente, muitos preteristas, muitas pessoas que participam dessa teologia da hipergraça, que geralmente está associada com esta doutrina de uma vez salvo, salvo para sempre, acabam pregando. Você vê que essas coisas vão evoluindo. Primeiro você tem teologias semelhantes ao calvinismo, e essas teologias vão ter aí pensamentos que dizem que uma vez salvo, salvo para sempre, e isso já evolui para o quê? Para uma graça, entre aspas, superior, que permite com que você viva uma vida de pecado sem colher os frutos, que segundo estes é a mesma coisa que dizer que Cristo Ele perdoou seus pecados no passado, no presente e no futuro. E por isso agora você não precisa mais se arrepender. Você não precisa mais viver uma vida lutando contra o pecado, porque por mais que você peque, a graça de Cristo, ela vai te cobrir de tudo que você precisa. Você pode ver isso nas pregações do pastor Joseph Prince, que é muito aclamado na internet, mas que infelizmente traz essa teologia equivocada e que está conduzindo muitas pessoas ao equívoco.
Então, quando você ouvir falar de hipergraça, que geralmente mostra não a luta contra o pecado, que não mostra uma vida de santidade, mas que coloca os pecados debaixo do tapete, coloca para debaixo de qualquer lugar e faz com que você não tenha uma vida de santidade, estas pessoas, infelizmente, estão esquecendo o que está na Escritura: sejais santo, porque eu sou santo. Em Hebreus vai dizer que nós ainda não lutamos até o sangue contra o pecado. Veja, a luta do escritor de Hebreus, muito tempo depois de Cristo ter morrido e ressuscitado, você vê que ele fala que nós ainda não lutamos até o sangue contra o pecado. Então, se necessário for, irmãos, nós precisamos lutar até a morte contra o pecado. Então, não caia nesse tipo de pregação, não caia nesse tipo de situação que ensina que pecados, que você não pode mais praticar pecado. Mas o que significa dizer que Cristo tirou o pecado do mundo? Irmãos, Cristo tira o pecado quando você crê, quando você se arrepende. Então, você é perdoado, você é justificado, obviamente. Mas ainda assim você vive uma vida onde há o pecado na sua carne, e havendo o pecado na sua carne, você precisa lutar contra ele. Então, na ressurreição, na vida de Cristo, essa carne vai ser desfeita. Você foi justificado no pecado. Você não está mais debaixo do pecado. E Cristo tirou o pecado do mundo. Só que isso trabalha em etapas. A primeira etapa, ela acontece na cruz, onde você é justificado. E agora existe um caminho até a vinda de Cristo, quando, de fato, este corpo corruptível vai dar lugar ao corpo imortal. Aí sim, já não haverá mais pecado. Então, será aquilo que diz a Escritura, que nós seremos semelhante ao que Ele é. Então, quero dizer para você aqui que a sua luta, o seu arrependimento, a sua vida de santidade, ela precisa ser até o resto da sua vida. Em 2 Pedro capítulo 3 vai dizer que aqueles que esperam o Senhor, se apressam para a vinda do Senhor, são como pessoas que vivem em santidade. Pessoas que vivem em correto procedimento, esperando e se apressando para a vinda de Cristo. Tá bom, meus irmãos? Espero que esse vídeo venha abrir os seus olhos, venha fazer com que você pense corretamente o que é a palavra de Deus e o que é o Evangelho, para nós entendermos aquilo que Cristo fala: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Tá bom, irmãos? Eu vou pedir para que você se inscreva nesse canal, para que você deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E aqui no final vão ter 2 vídeos para você estar aqui conosco. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.